A fé é algo sempre acompanhado de paz, alegria, gozo, ânimo, esperança. Poderíamos usar até uma palavra muito humanista, positivismo. Yes! A fé é sempre acompanhada disso. Você pode identificar se tem fé ou não tem quando você, apesar de estar acreditando, apesar de estar dizendo que tem fé, vem assim um esmorecimento. Aí geralmente a gente levanta a sobrancelha. Então não é fé. Ok, tá bom, né? Vamos ver. Não é fé. Isso não é fé. Pode identificar imediatamente e mandar embora, porque isso não é fé. Quando vem fé, vem um descanso. A palavra diz, o Senhor vai fazer. E todas as vezes que nós meditamos na palavra, todas as vezes que nós realmente nos aprofundamos na palavra, que é um dos propósitos, um dos momentos especiais de um culto, nós meditarmos na palavra, e agora meditarmos não só individualmente durante os dias da semana, mas junto com nossos irmãos, a palavra produz fé. E a fé, ela é sempre acompanhada de descanso, alegria, ânimo, esperança, respiro, suspiro, levantar, vamos lá, vamos embora. E quando não tem isso presente, você pode ter certeza, e cuida disso, eu não estou nutrindo minha fé. Eu estou lendo a Bíblia, eu estou participando do culto, eu estou ouvindo uma mensagem, mas assim, amém, Senhor, oh Deus, tomara, cruza os dedos, tomara. Isso não é fé. Fé é acompanhada de um descanso, uma confiança, o Senhor vai fazer. Uma leveza de pensamento, de mente, a preocupação é deixada de lado. E ainda que eu e você estejamos com os nossos temores, mas você avança e a porta se abre. Porque fé é a certeza. Nós vamos, antes de eu ler o texto, estamos enviando 21 jovens para o Retiro Nacional, não é isso? 24 jovens da nossa igreja estão indo para o Retiro Nacional. Alguns não tinham todo o recurso para fazer inscrição, nós estamos ajudando. E nós, como igreja, estamos ajudando também de uma outra forma. Nós estamos bancando o transporte. Então, alugamos um ônibus e eles estão indo agora dia 20 de novembro e voltam dia 24 de novembro, estão aqui. Eles vão sair aqui numa quinta-feira e vão ficar lá quinta, sexta, sábado, domingo, e domingo de tarde estão voltando para o Retiro Nacional. Vão encontrar com jovens de vários lugares do Brasil, vão estar lá com o John, com o pessoal do Azaf, com o Daniel, irmãos com quem a gente tem caminhado, e são irmãos assim de muita graça de Deus, vão receber muita palavra de Deus. É uma imersão, seja na viagem, a comunhão, seja na alegria de ir e voltar juntos, seja lá nos cultos, nas ministrações, eles vão receber muito de Deus. E é uma imersão, irmão, é assim, mergulha em tanta coisa de Deus que é transformado, volta edificado, e nós como igreja estamos investindo para que eles tenham recursos de ir. Então, nós ajudamos aqueles que não podiam pagar a inscrição com alguma parcela, e também estamos dando o ônibus. Eu queria desafiar você a participar do custeio desse ônibus. Nós estamos levantando R$9.000 para custear ônibus, transporte, motorista, hospedagem e todas as coisas que vão ser necessárias para que eles possam ir com um bom ônibus, um bom conforto e voltar em segurança. E eu quero desafiar você a participar, a dar uma oferta específica para custearmos o transporte dos nossos filhos, dos nossos jovens. Então você pode, hoje ainda, põe no seu envelope, ainda que você faça uma transferência, põe no seu envelope o valor destinado para o Retiro Nacional, ou destinado para o ônibus, ou para os jovens. O que você escrever, direcionando, e nós vamos juntos participar de algo muito especial. Eu fiquei prestando atenção no testemunho da Naomi, e a gente se lembra da Naomi aqui criança, a gente se lembra da Naomi adolescente, e crescendo, e hoje é uma alegria muito grande vê-la aqui, cuidando de tantas coisas da vida da igreja.
o investimento na vida dos nossos filhos, no corpo de Cristo, reflete em resultados, em crescimento, em amadurecimento, em vitórias, em graça de Deus para o resto da vida. Então nós vamos fazer isso juntos. Nós estamos investindo e enviando nossos jovens para esse retiro, ajudando a todos eles a poderem estar lá, que não teriam condição de bancar todo o recurso. Deus abriu porta. Aqueles que falaram assim, eu quero ir. Deus abriu portas e trouxe o que faltava, o que precisava, e assim será também para o custeio desse ônibus. E eu quero incentivar você a hoje ainda, faça uma oferta. Ou transferindo, ou colocando aqui, mas de qualquer forma, coloque aqui no gasofilácio, até o final do culto, o seu envelope com o valor e a destinação. Essa oferta é para os jovens e a viagem deles. E nós vamos ter um fruto, um testemunho muito grandioso do Senhor abençoando nossos filhos, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Leia junto, leia em voz alta na sua Bíblia, leia em voz alta. Leia firme. Esse mas que está aqui, ele faz uma ligação importante entre a segunda frase e a primeira frase. Ele cria um vínculo entre a segunda frase e a primeira frase que não pode ser ignorado. Então, a primeira frase diz, quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Não, ninguém tem condição, ninguém tem possibilidade alguma de ensinar a Deus alguma coisa. A mente de Deus é perfeita. Quem somos nós? Isso está sendo dito na primeira frase. Mas a segunda frase começa com um mas. Se a segunda frase começou com um mas, é impossível ignorar a primeira frase. E mais impossível ainda ignorar o porquê da segunda frase. Olha, a mente de Cristo é perfeita, ninguém vai ensinar o Senhor coisa nenhuma, mas, porém, nós temos a mente de Cristo. Aí você pode viajar num universo infinito de possibilidades. Então eu posso compartilhar com Cristo sua mente? Então eu posso pensar como Cristo? Então eu posso caminhar para um lugar assim, eu também não precisarei ser instruído. Porque é um versículo muito importante para a nossa vida cristã e precisamos entendê-lo. E se você prestou atenção, esse é o nosso tema, o nosso decreto do ano 2025. Quando você sai ali, você vê uma parede que nós fizemos questão de deixar escrito o versículo. Nós temos a mente de Cristo. E é possível que a gente estabeleça um decreto que alguém nunca tenha prestado atenção. É possível que você tenha lido esse decreto, mas nunca tenha se aprofundado nele. E é possível que você até mesmo repita, nós temos a mente de Cristo. Mas no dia a dia, essa mente não funciona. E aí a gente precisa ir estabelecendo solidez para o entendimento pleno de todas as coisas. Tem uma das músicas que nós cantamos aqui hoje, eu estou esquecido qual foi a música, que depois me lembra aí quais foram as músicas que nós cantamos. Tem uma música que tem uma frase que cita algumas coisas bíblicas que talvez a gente não tenha o profundo entendimento dessa frase. Tenta descobrir para mim qual foram as músicas que nós cantamos. E eu estou... Se a gente lembrar, eu vou mostrar essa música. Nós lemos algumas coisas na Bíblia, nós cantamos algumas coisas que às vezes a gente canta sem pensar. Uma frase, uma expressão que a gente declara sem pensar. E a gente canta, e a gente repete, mas não entra no pensamento. Esse é um... Como? Como nos dias de Elias. Sim. Como é que é a letra? Põe, por favor, aí. Esses são os dias de Elias, pregando a palavra de Deus, e estes são os dias do servo Moisés, justiça reinando outra vez. São dias de tribulação, de trevas e perseguições, mas somos a voz do deserto que clama, prepare o caminho do Senhor. O que é isso? Somos a voz do deserto?
Nós cantamos, somos a voz do deserto, somos a voz do deserto. Mas o que o poeta está querendo dizer com isso? Porque tem que entender, somos a voz. O que significa isso? Não, somos a voz do deserto, pastor. Amém, aleluia. Não, o que significa eu ser a voz do deserto? Nós precisamos entender o que nós estamos dizendo. E esse versículo é um versículo que a gente pode até repetir, temos a mente de Cristo, mas é possível que não estejamos entendendo o que estamos dizendo. O que é ter a mente de Cristo? De fato, o que é ter a mente de Cristo? A primeira coisa que a gente pode colocar como fundamento é que Cristo tem uma mente. Deus é uma mente. Os cientistas, os médicos podem abrir o cérebro e sondar, eles estudam profundamente o cérebro e tem coisas que eles não entendem de jeito nenhum do funcionamento físico, químico, elétrico de todo o mecanismo do cérebro. Mas dentro dessa estrutura física, química, elétrica, que compõe o cérebro como massa encefálica, existe um universo que aí sim ninguém consegue entender, que é a mente. Se mistura a mente e os processos químicos, elétricos, bioquímicos, os processos dos hormônios, dos neurotransmissores no cérebro, eles se misturam com a mente. E a única coisa que a gente pode pensar com um pouquinho mais de clareza é em pensamentos. Como funcionam os pensamentos? O homem não consegue discernir mesmo o que é um cérebro, o que é a mente, o que são os pensamentos, as emoções, mas a Bíblia diz, Deus tem uma mente. Se eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus, um dos aspectos que poderíamos evidenciar é esse. Nós temos uma mente, porque Deus tem uma mente. Em outras palavras, Deus é um ser pensante. Porque nós fomos criados também como matéria, numa dimensão de tempo e espaço, Deus nos deu um cérebro, algo físico, que Ele não tem, Ele não precisa, Ele é perfeito. Nós precisamos de um aparato para a existência no mundo físico, que é o corpo, o cérebro. Então a nossa mente, diferentemente da mente de Deus, ela opera por meio de um aparato físico chamado cérebro. Mas Deus tem uma mente. Cristo tem uma mente. Ele é um ser pensante. Por isso o versículo, o apóstolo Paulo diz assim, ninguém precisa ensinar o Senhor, porque Ele é uma mente pensante perfeita, eterna. E eu e você precisamos entender, nós só temos uma mente porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Nós reproduzimos muito do que Deus é. E embora a mente de Cristo seja perfeita, nós não vamos ensinar a Cristo nada, nós temos a mente de Cristo. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é, Deus tem uma mente. A mente é o universo pensante, onde todas as coisas verdadeiramente acontecem. E nós temos uma mente, mas a nossa mente foi corrompida pelo pecado, pela queda do homem, pela natureza pecaminosa que nós adotamos desde o Éden. Então a mente pura de Adão e Eva, antes do pecado, foi maculada, corrompida, destruída, distorcida, e o nosso espírito se separou do Espírito de Deus. Isso a Bíblia chama de morte. E ao nos separarmos espiritualmente de Deus, a nossa mente, que continuou conosco, no nosso cérebro, que continuou conosco, tornou-se uma mente carnal, humana,
cheia de raciocínios que não tem nada a ver, cheia de valores que não tem nada a ver com o reino de Deus, cheia de prioridades, e nós somos dominados por algo que Deus não é dominado na sua mente: emoções. Deus tem emoções? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Melhor garantir, eu não sei muito certo, então eu falo as duas coisas. Ou então, Deus tem emoções? Sim. Porque se Deus tem uma mente, na mente acontecem os processos das emoções. E se você nunca viu isso, você precisa conhecer um pouquinho mais do Senhor, que a palavra do Senhor diz assim: Ele tem compaixão por nós, Ele nos ama, Ele tem alegrias, ou então eu posso entristecer o Espírito Santo, são emoções. O que acontece é que conosco, as emoções, elas são inconscientes. Então, eu sou suscitado em uma emoção e instantaneamente vem, em várias circunstâncias, medo. Eu e você nos deparamos com uma circunstância, alguém falou alguma coisa, alguém olhou de um jeito para você, alguém mandou uma mensagem, ou então a mensagem não chegou, ou então a luz não chegou, e aí o que acontece com as nossas emoções? A gente começa a ter ansiedade. Deus, nas suas emoções, tem ansiedade? Sim ou não? Ele é perfeito. Mas a nossa natureza pecaminosa, na nossa mente, nós produzimos ansiedade. Você já viu alguém cabeça dura? Você conhece pessoas assim? Tudo que fala, nunca muda, sempre resistente, sempre confrontando. Uma pessoa cabeça dura. O que é uma pessoa cabeça dura? Uma pessoa que não tem a mente de Cristo. Porque a mente de Cristo é uma mente sempre perfeita, frutífera, mas a nossa mente, por causa das nossas emoções, eu não gosto disso, eu não quero isso, eu não concordo com isso. É sempre em casa, em família, muitas vezes tem você, já vem ele. As nossas emoções nos levam a reações que são contrárias ao reino de Deus. Produzem pensamentos que não são os pensamentos do Senhor. Eu não aguento mais, eu não posso mais, eu não tenho condição, ninguém me ama, ninguém me quer. A nossa mente, por causa das emoções distorcidas, produz pensamentos que governam nossa vida, e esses pensamentos são o funcionamento de uma mente que não é a mente de Cristo. Então, todas as vezes, durante o dia, que eu sinto uma raiva, e tem hora que dá uma raiva, irmão, eu não posso fazer algumas coisas porque eu sou pastor, então não posso, vai ficar mal, vai pegar mal. Ou então você é o chefe, eu não posso, vai pegar mal se eu fizer. Se eu falar isso, vai ser assim, eu não sei, a pessoa pode, não, é melhor não falar, porque isso é muito... A gente tem uns filtrozinhos, alguns têm, né? Outros não têm, mas alguns têm uns filtrozinhos. A gente não toma determinadas atitudes por causa do cargo, do ofício, do momento, mas as nossas emoções provocam alguns desejos, alguns sentimentos que são carnais. E isso não é a mente de Cristo. E aí eu posso repetir o resto do ano: nós temos a mente de Cristo. Nós temos, vamos lá, fala um com o outro. Nós temos a mente de Cristo. Aleluia! Ou então, pode vir um temor: Senhor, eu nem estou gostando do pastor brincar com isso não, que é muito sério. Eu tenho a mente de Cristo, tá? Mas o que de fato é ter a mente de Cristo? O que de fato é eu viver a verdade desse versículo? Porém, nós temos a mente de Cristo.
como eu operacionalizo isso? Como eu executo isso? Em quais circunstâncias eu posso, com diligência, identificar para mim mesmo, não é para o outro, isso que eu estou sentindo, isso que eu estou pensando, isso que eu estou querendo, é fruto da minha mente. E, irmãos, tem muita gente com assuntos religiosos, espirituais, revelações de Deus, que não distinguiram que é a sua mente, não é o Senhor. Como distinguir que eu estou tendo reações das minhas emoções, ou dos meus pensamentos, das minhas decisões, ou apenas dos meus desejos, que são minha mente e não são a mente de Cristo? Como eu poderia identificar o que seria a mente de Cristo nesse caso? Eu preciso desse ensino. Você precisa desse ensino. O que há de diferente na mente de Cristo em relação à minha mente que eu posso identificar? Isso é minha mente, isso é a mente de Cristo. E eu, com a minha mente, decido, vou adotar a mente de Cristo, para dizer com toda a convicção, nós temos a mente de Cristo. Porque genericamente eu posso exercer fé por uma palavra. Não, nós temos e acabou. Nós temos a mente de Cristo e acabou. Não, mas na prática do dia a dia, como é que eu ativo a mente de Cristo, desativando a minha mente? Já sei que a minha mente vai se basear em emoções distorcidas. E se você for para a ciência, todos os médicos, todos os instrutores, todos os cientistas vão dizer: emoção é um pensamento inconsciente. Eu não tenho total consciência do que eu estou sentindo. Isso identifica o que é uma emoção. Portanto, eu também não tenho governo sobre o que eu vou reagir ao que eu estou sentindo. Então, você ouve um barulho lá fora, uma explosão, e você, ai meu Deus, é imediata a ação da emoção. Um barulho que eu desconheço a origem. E mais ainda, ele parece mesmo um acidente, um problema, uma explosão, um dano, um risco. Então, a minha emoção, meus pensamentos inconscientes, e que também não estão fundamentados numa verdade, geram um medo. E às vezes gera um tremor. Você já viu pessoas que ficam tremendo, sua frio? A respiração, o que foi que aconteceu? Aí começa a imaginar um universo de coisas. Foi meu filho, foi minha esposa, foi minha casa que explodiu, foi um acidente, morreu alguém. E alguém pode, inclusive, morrer de tanta emoção sem fundamento da luz, da verdade. Isso por si só já estabelece, não é mente de Cristo, é mente humana. E como é que eu vou colocar a mente de Cristo num momento como esse? Eu preciso de elementos que tragam para essas emoções significado. Então alguém entra aqui, gente, pode ficar tranquilo, a explosão não foi nada, foi só o som do filme que está passando ali, e eles deixaram muito alto, e não aconteceu nada, foi só o som do filme. No próximo domingo, você está aqui e ouve a explosão de novo, e alguém já disse, não, deve ser lá no Ministério Infantil, o som deixaram alto demais, é um som de uma explosão de um filme que está passando ali, pode ficar tranquilo. Entendeu? Quando chega a informação do que é que causou aquela emoção, deixa de ser um pensamento inconsciente e passa a ser um pensamento consciente. Fica tranquilo, não é nada. Minha mente, minhas emoções não têm mais condição de dominar meus pensamentos, minhas decisões, minhas reações, porque agora eu estou firmado na verdade. Fica tranquilo, é só isso aqui. Se eu procedo assim, eu comecei a ter a mente de Cristo. Porque o que é ter a mente de Cristo? É ter
emoções e pensamentos fundamentados absolutamente na verdade. Temos a mente de Cristo. Mas o que é isso? Para não ser só um jargão religioso. Todas as vezes que minhas emoções ou meus pensamentos vão me guiando, vão me dominando, eu faço questão de ir para a palavra e saber o que Deus diz. Ou eu faço questão de, primeiro, antes de tomar as decisões ou os impulsos, eu quero saber o que foi que aconteceu. Eu preciso cuidar da minha vida para que eu não seja uma pessoa desesperada, esgoelada, que qualquer coisa, e aí tocou o telefone, e aí eu estou atendendo o telefone, e sem querer eu levanto minha sobrancelha, e eu arregalo os olhos, e a outra fala assim, que foi? O que aconteceu? Fala, por favor, o que aconteceu? Fala comigo, o que aconteceu? Quem morreu? Calma. Eu só estou esperando, porque entrou aqui numa musiquinha. Eu falei assim, aguarde um momento, por favor. Estou esperando aqui. Você conhece pessoas que se desesperam facilmente. Não me mata de susto, não. Eu não estou fazendo nada. Eu só freiei o carro. Precisava frear, senão ia bater. Sou eu que preciso governar minha vida, para que antes de me deixar levar pelas emoções, que eu não sei os fundamentos, eu não sei a verdade sobre elas, os pensamentos, os sentimentos, eu pare para pensar e pergunte ao Espírito Santo, o que é isso? Quais são as verdades disso? O que a tua palavra diz sobre essa reação do meu marido, do meu filho, do meu casamento, das finanças, a notícia que eu recebi? Senhor, eu estou aqui quase engasgado, porque a notícia que me deram é que demitiram 15 pessoas na minha empresa. Estou sabendo, eu devo ter sido demitido. Calma. Se eu quero ter a mente de Cristo, primeiro eu vou fundamentar minhas emoções e meus pensamentos no que é verdade. Cadê a lista? Deixa eu ver a lista. Meu nome não está aqui. Mas aí, pastor, se chegar aí o meu nome estiver lá, meu Deus do céu, eu não posso, essa altura da vida, eu não posso perder o emprego, eu tenho uma parceira, eu comprei agora um carro, meu Deus. Já vai para todos os desesperos da vida, sem ter se utilizado da mente de Cristo. E a mente de Cristo é uma mente que se fundamenta absolutamente na verdade. Ok, meu nome está na lista. Senhor, o Senhor governa a minha vida. Essa é a verdade. Eu estou vivo e sou sustentado até hoje por tua causa. Todas as manhãs as tuas misericórdias se renovam sobre mim. Não vai ser assim daqui para frente? Eu estou perdido na vida porque eu perdi o emprego? Não, Senhor. O Senhor tem planos para mim. E se por acaso não era plano do Senhor que eu perdesse esse emprego, o Senhor tem outro emprego para mim. Se por acaso era plano do Senhor que perdesse esse emprego, é porque o Senhor tem um projeto melhor ainda para mim. Então eu vou aquietar e eu vou te dar graças, porque eu posso dar graças por todas as coisas. Eu preciso de sabedoria para tomar as decisões que eu terei que tomar, porque agora eu perdi o emprego, mas essa sabedoria virá do alto, da palavra, da verdade, não das minhas emoções, não do meu desespero, não da minha raiva, não da minha afronta a alguém, será na quietude diante do Senhor. Então, eu estou tendo a mente de Cristo. Quais são as coisas que te acontecem? Continuamente. Talvez todos os dias. Talvez uma vez por ano. Sabe-se lá. Mas que te tiram do sério. As emoções, os gatilhos são ativados e você perde o equilíbrio, perde as estribeiras. Ou então dá um negócio de grito e sai gritando dentro de casa. E talvez alguém da casa até diz assim, vou mostrar isso para o pastor. Porque ninguém pode ver. O que é que me ativa as emoções e que eu acabo só tomando atitudes ou decisões na carne, com a mente humana? E eu posso mudar isso.
E eu posso decidir por governo da minha vida. E ninguém mais tem o governo da sua vida senão você mesmo. Não, é Deus que tem o governo. Não. Quem tem o governo da sua vida é você. É você que ouve o Evangelho e toma a decisão. Eu entrego minha vida a Jesus Cristo. É você que agora que nasceu de novo, o Espírito Santo habita em você, que decide, hoje eu não vou guiar minha vida pelas minhas rotinas ou pelo que eu penso, eu acho. Eu vou ler a palavra, eu vou orar ao Senhor e eu quero que o Espírito de Deus governe minha vida nesse dia. Mas é você que entrega a Ele o que vai acontecer no seu dia. Quem tem o governo da nossa vida somos nós. Não, porque fizeram isso comigo e me chamaram disso e não gostam de mim. Só você pode dizer assim, isso não me afeta, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. E agora eu estou entendendo, essa pessoa que está falando tão mal de mim, ela talvez seja uma pessoa muito ferida, por isso precisa atacar dessa forma. Eu vou ter compaixão dela. Eu vou orar por ela. Eu sei quem eu sou. Não são as pessoas ou as circunstâncias que dizem quem eu sou, que nutrem o que eu tenho aqui dentro, que precisam prover todas as coisas para mim. Não, aqui dentro está o Espírito Santo de Deus. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. E não é uma utopia, não é uma altivez, não é uma arrogância, não. É só uma identidade firmada em Deus. E eu sei que eu sou a natureza pecaminosa, eu sei que eu não sou fácil, mas minha carne, você vai para a cruz. Eu não vou atender esse seu clamor por pecado. Minha natureza, minha tendência seria reagir, falar, e depois eu sei que eu me arrependo, mas eu falo. Não, eu tenho governo sobre mim, eu vou decidir pela mente de Cristo, eu vou mudar a minha forma de agir, porque eu vou adicionar as minhas emoções que estão aqui, na flor da pele, para todo mundo. Eu vou adicionar às minhas emoções e aos meus pensamentos as verdades da palavra de Deus. Quais são as circunstâncias da sua vida que você hoje, quando voltar para casa, vai encarar alguma delas? Ou talvez você consiga terminar o domingo assistindo alguma coisa na televisão, vendo algum filme, e encontrando com alguém, ou dormindo, ou distraindo de qualquer forma, e amanhã, depois das 8 horas, eu vou pensar nos problemas que eu tenho que encarar amanhã. Mas quais são as questões, os desafios, os problemas que você tem que encarar hoje, amanhã ou durante essa semana e que normalmente suas emoções te traem? Te põem uma venda e te fazem agir só com a mente humana. Seja raiva, seja impaciência, seja medo, seja tristeza, depressão, desânimo. Você sabe o que é, pastor? Aqui eu estou com a idade que eu estou. Olha assim, eu já não tenho mais isso, eu já não tenho mais aquilo, eu já não tenho mais aquilo, eu já não tenho mais aquilo. O que eu vou fazer? Não, eu tenho o Senhor comigo. O Senhor me criou, o Senhor me pôs nessa terra, o Senhor enviou seu Filho e me salvou. Ele me convenceu do pecado, da justiça, do juízo. Eu entreguei minha vida a Ele, Ele governa a minha vida. Você acha que o Senhor vai me abandonar agora? Não, meu pai, minha mãe poderiam me abandonar, as pessoas podem me abandonar, eu posso tomar atitudes erradas e criar um universo de problemas para o resto da minha vida, mas o meu Senhor nunca vai lavar as mãos, nunca vai me abandonar. Ele tem uma porta aberta para qualquer situação, Ele tem respostas para qualquer situação da minha vida. Então eu vou nutrir a minha fé com a palavra e eu vou mudar a minha forma de pensar. Eu vou pensar segundo a mente de Cristo, firmado em verdades. Quais são as questões que você tem? Que você vai enfrentar hoje ainda, ou vai enfrentar amanhã, depois das 8 horas, ou vai enfrentar durante a semana, a qualquer momento, e que normalmente você já está se prevenindo. Se ele vier desse jeito, eu vou fazer um negócio aqui. Não, Senhor, eu não quero a minha mente, eu quero a mente de Cristo. E fé é algo que é gerado pela palavra. E eu acho que eu já ouvi isso hoje uma vez. Quando tem fé, tem descanso,
tem leveza, tem quietude, tem esperança, tem alívio. Quando não tem fé, tem... E aí a gente põe a mão, e aí a gente toma decisões, e a gente precipita. Mas quando tem quietude... Por 2 vezes o Senhor me deu 2 ensinos, mas muito especiais. Muito especiais. Eu estava mexendo na televisão, passando os canais e alguma coisa, ver o que tem para assistir, o que tem alguma coisa, e parou num filme que eu não sei que nome é o filme, eu não sei o que era, eu só assisti um trechozinho do filme, e esse trecho era um rapaz mergulhado num barco que estava afundando, e ele estava preso numa escotilha, numa sala que tinha aquelas escotilhas de girar assim dentro do navio, e a água só estava subindo, e ele mergulhava, e ele subia, tinha um restinho assim, olha, de espaço só, entre ele e o teto daquela sala. E ele mergulhava, ia lá embaixo na escotilha, e tentava girar, e estava duro, e ele não conseguia, o ar ia embora, e ele voltava, e aquele espaço só ia diminuindo, porque a sala estava enchendo de água. E ele mergulhava de novo, tentava abrir a escotilha, e não conseguia, e voltava, e o Espírito Santo, em alguns instantes que eu parei naquela imagem, o Espírito Santo falou assim: preste atenção em como ele vai fazer. E ele voltava, e ele acalmava, ele aquietava, ele... E era de um jeito que a sua tensão só aumentava. Vai, tenta de novo, tenta de novo. E ele quietinho. E aquietava, acalmava, e mergulhava tranquilamente, e forçava de novo a escotilha, e ele voltava assim, tranquilo. E agora já estava o nariz encostado no teto, e só uma frestinha, ele... E você assistindo era desesperador, e ele quieto, e o Espírito Santo falou comigo assim: todas as vezes que você estiver enfrentando uma situação assim, aquieta-te. Aquieta-te na minha presença. E já não tinha mais espaço. Ele conseguiu suspirar o último conteúdo de ar. E ele desceu. E ele forçou pela última vez. E a escotilha se abriu. Aquela água vazou toda. E ele pôde ir embora e se salvou. Nunca mais eu me esqueci. Eu não sei que filme é esse. Eu não sei o que é aquilo. E a outra circunstância, eu estava voltando de uma viagem, e a pessoa que estava comigo, carona, insistia: deixa eu dirigir um pouco. Eu não tinha muita confiança, mas já na volta, depois de insistir tantas vezes, eu falei assim: se eu não deixar, aí vai ser mais difícil ainda, porque essa pessoa vai ficar... Então tá bom. Então eu sentei no lado do carona, e essa pessoa foi dirigir. Era uma pessoa que não dirigia tão bem, não tinha muita segurança, e aquilo foi, meu Deus do céu. E aí havia uma subida muito grande, lá no final da subida era uma curva, e eu vi aquela pessoa dirigindo, e assim, e daí a pouco eu enxerguei 2 carretas vindo depois da curva, e entraram na reta. Para elas era uma descida, para nós era uma subida íngreme. E quando eu vi aquilo, eu falei assim: não vai dar bem isso aqui. E era uma carreta, a que estava cruzando, a que estava ultrapassando a outra carreta, era uma cegonha cheia de carros em cima. E aquilo foi numa fração de segundos, gente. Não tem nem o tempo que eu estou contando isso. Foi uma fração de segundos que eu vi a carreta, eu vi ela na contramão, eu vi ela vindo em cima de nós, e eu vi que aquele motorista não tinha prestado atenção em absolutamente nada. Assim, Deus do céu, numa fração de segundo, a carreta saiu da contramão, voltou para a sua pista, mas em que voltou, eu falei assim: agora não, são os carros, porque voltou muito rápido, os carros vão cair tudo em cima de nós aqui, meu Deus do céu. Quando eu vi que nada disso ia acontecer, o motorista, nessas coisas que são fração de segundo, ele tomou um susto, e ele deu um baque com o volante do carro, meu Deus! E aquele baque de uma reação imediata ali,
assustado com tudo aquilo. Foi aí que ele prestou atenção no problema, no risco. Aquele tranco no volante é que nos pôs no único risco que verdadeiramente aconteceu. Quase nós fomos para debaixo da carreta. Eu segurei assim, minha mão estava assim na cadeira, falei assim, Deus do céu, chega a Belo Horizonte logo, por favor. Mas o Senhor falou uma coisa comigo. Naquele acidente, nunca mais eu me esqueci disso. Cuide das suas reações. A maior parte dos acidentes vão acontecer por conta das reações. Um motorista displicente, um motorista com uma condição não tão adequada de reações ou de percepção, de última hora tomou um susto. Você viu a carreta? Eu estou vendo desde lá de cima. Na maioria das vezes, as nossas emoções vão nos fazer ter reações indevidas. E são essas reações que causam o atrito, a discussão, a inimizade, a ferida, o problema, as decisões equivocadas que daqui a alguns anos nós vamos ter que pagar pelas consequências dessas decisões. Eu já me preocupo, eu já aciono todo mundo, eu já quero mostrar toda... Calma. Põe o seu nariz lá no restinho de espaço que tem e respira e vai para diante do Senhor. Senhor, eu quero agir com a mente de Cristo. O que está escrito na tua palavra sobre essa questão de hoje, de amanhã, essa questão crônica da minha vida, da minha família, do meu casamento, o que está escrito na palavra, eu quero descobrir o que o Senhor pensa a respeito disso. E o que o Senhor pensa a respeito disso está registrado nas Escrituras Sagradas. Eu quero me aprofundar. Não tem tempo. Então é o vendedor, olha, esse imóvel é o último. Amanhã já encerra a campanha, volta para o preço normal. E pode voltar lá semana que vem que vai ser a mesma história. Ó, esse imóvel é o último e hoje encerra a campanha. Semana que vem vai estar o preço de amanhã. E se chegar lá, tiver outro preço, o vendedor fala assim, não, eu faço para você o preço de semana passada. Mas aí a pressão é, eu tenho que comprar hoje, porque hoje é o último dia. Esse é o último imóvel, não tem mais nada, eu tenho que comprar. E você compra, e depois você descobre, olha, tinha outras opções. Por que eu me precipitei? Um exemplo de um imóvel que você compra ou não compra é simples. Mas num casamento, nas decisões da vida com os filhos, na administração do tempo com o Senhor durante o dia, como eu estou gerindo minha vida? Já saio aflito, já saio angustiado, já saio cheio de decisões, já vou fazer, ou eu paro, ainda que seja no último restinho, e vou ouvir a mente de Cristo. E para que não seja só uma mensagem que você prestou atenção, talvez teve até suas emoções tocadas, puxa vida, mexeu comigo. Para que não seja só isso, para que seja a mente de Cristo, o que você deve fazer hoje. Talvez de stand-by, de alguma coisa, alguma decisão, algum sentimento, algum pensamento, algo que aconteceu há muitos anos atrás e agora você já sobrecarregado de todas as consequências. Senhor, o que eu devo fazer agora? Não com a minha mente, não com a mente do mundo, não com a mente daquilo que estão plantando o tempo todo, seja assim, faça assim, olha isso, não, Senhor, eu quero a tua palavra, eu quero o que está escrito na tua palavra acerca desse assunto, eu quero, Senhor. Nessa manhã, você e eu temos a oportunidade de colocar novamente diante do Senhor, Senhor, eu quero a mente de Cristo, porque nós estamos proclamando o ano inteiro, temos a mente de Cristo, eu nem prestei atenção nisso. Eu vou até passar ali na fora, onde que está o versículo? Me mostra onde está o versículo. Eu quero ler. Gente, eu nunca prestei atenção nesse versículo. Senhor, não importa. Eu quero hoje receber esse decreto sobre a minha vida. Temos a mente de Cristo. E eu quero ser diligente no governo da minha vida. Se alguém falar que eu sou fanático, não tem problema. Eu quero saber o que Deus, meu Criador, meu Pai, pensa acerca desses meus desafios. O que Deus pensa acerca dessas minhas emoções, minhas decisões.
E se você tem um motivo, um assunto que você pode aplicar essa palavra já de imediato, fique de pé.